Bem, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula. Assim que vocês entrarem no SketchUp, essa vai ser a primeira tela que vocês vão encontrar, que é a tela de boas-vindas. Aqui vocês vão ter alguns modelos de template para poder escolher. E se vocês tiverem aberto ou trabalhado no SketchUp recentemente, os últimos arquivos eles vão aparecer aqui. Independente do modelo de template que vocês escolherem, vocês vão poder mudar as configurações desse template dentro do AutoCAD conforme vocês forem trabalhando. Eu gosto de trabalhar com esse arquitetura metros. Na verdade eu modifico ele um pouquinho. Bem, o meu SketchUp ele abriu. Para que ele não demorasse muito, eu fechei a maioria das barras de ferramentas. Mas a gente vai ver agora como é que a gente habilita essas barras de ferramentas. A gente vem aqui em visualizar, barra de ferramentas, e aí a gente vai habilitar algumas barras que a gente vai utilizar aqui durante o curso. A primeira dela é o conjunto grande de ferramentas, que é um resumo dos principais comandos das outras barras de ferramentas. A gente vai habilitar também exibições, apareceu aqui no cantinho. A gente também vai habilitar estilos. E por último a gente vai habilitar aqui câmera. Vamos fechar. Essas barras que a gente abriu, a gente pode arrastar e movimentar. Pode tirar lá de cima também, para deixar aqui no meio, mas vamos organizar ela aqui em cima. E esse aqui é o nosso conjunto grande de ferramentas. Eu não gosto de trabalhar com muitas barras abertas, porque acaba tomando espaço aqui da nossa área de trabalho. Bem, aqui a gente tem a nossa área de trabalho, vocês podem ver que ela é demarcada por eixos, né? Vermelho, verde e azul. O vermelho corresponderia ao X, o verde ao Y e o azul ao Z. E aqui na nossa lateral a gente tem a nossa bandeja padrão, onde a gente tem várias informações sobre o nosso modelo, né, o que a gente está fazendo aqui na nossa área de trabalho. Bem, aqui na nossa bandeja padrão a gente também vai configurar um pouquinho ela. A gente vai vir aqui em janela, bandeja padrão, e aí a gente vai desmarcar aqui cenas. A gente também pode vir aqui, ó, fechando, tá, nesse xizinho. Então a gente vai fechar o componente. A gente vai trabalhar basicamente com informações da entidade, materiais, estilos, etiquetas, sombras a gente também vai fechar por enquanto, e o instrutor. Vamos trabalhar só com essas 4 abinhas aqui, que para o começo já é mais que suficiente. Se eu fechar aqui algum elemento que eu não quisesse fechar, eu posso vir aqui em janela bandeja padrão e ligar ela de novo. Antes da gente começar a fazer qualquer modelo no SketchUp, a gente vem aqui em janela, informações do modelo, e aqui a gente vai escolher a unidade de medida, tá? O template, dependendo do modelo que vocês pegarem, ele não pode estar numa unidade padrão, convencional, que a gente usa aqui no Brasil. Então o ideal é a gente sempre dar essa conferida e vir aqui em unidades e ver se está em decimal metros, tá? A gente consegue alterar aqui a precisão, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Eu costumo trabalhar com 2. E aí depois que a gente fez isso, é só a gente clicar aqui no X que automaticamente já está configurado. Então pessoal, com tudo já configurado, a gente pode começar a fazer o nosso modelo aqui no SketchUp. Já pode começar a projetar. Aqui no curso a gente vai dividir ele em 3 partes. A primeira parte seria o curso mais básico, pra gente poder, onde a gente vai ver todas as ferramentas aqui de criação e modificação. Na segunda parte, a gente entra no módulo intermediário, onde a gente vai aprender a pegar o nosso projeto, exportar ele para o layout, trabalhar com uma apresentação, colocar em escala, cotar. A gente também vai aprender a fazer algumas animações, como essa daqui. Esse projeto desse Bangalô é o projeto que a gente vai desenvolver no módulo intermediário, a gente vai fazer uma animação parecida com essa. E no módulo mais avançado, a gente vai preparar o arquivo para render nos 2 principais softwares que a gente tem por enquanto no mercado para a área de arquitetura. Na verdade a gente tem alguns outros, mas esses são os mais famosos, os mais utilizados, que seriam o Lumion e o V-Ray para SketchUp. A gente vai preparar uma renderização bem parecida com essa daqui que vocês estão vendo. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a ver as principais ferramentas de desenho do SketchUp. Antes de começar, vou pedir para que você, se não for inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações para que seja avisado sempre que um novo vídeo sair. O mouse ele é composto de 3 botões, ele tem essa rodinha no meio que a gente chama de screw, e ela vai servir para poder dar zoom in rodando para frente e zoom out quando a gente roda para trás. Se a gente segurar essa bolinha do mouse, ele vai virar o orbit. O que é o orbit? É a gente poder rotacionar a tela no nosso espaço de trabalho. E se eu segurar a bolinha do mouse e apertar a tecla Shift, ele vira o pan,
que é eu poder arrastar a minha tela do mouse para poder ver alguma outra parte aqui da minha cena. Esses comandos, eles também estão aqui na nossa barra de tarefas. A mãozinha é o pan. Aqui, ele é o zoom in e o zoom out. Eu vou clicando e arrastando o mouse. Eu tenho a forma de zoom aqui também, que é o zoom janela, em que eu vou clicar, segurar e abrir uma janela para dar zoom. Eu tenho o Zoom Extend, né, que é o modelo centralizado, que quem trabalha com o AutoCAD já deve conhecer, que é quando a gente tem várias coisas desenhadas na nossa tela, a gente quer que ele mostre tudo que está desenhado, a gente clica nessa daqui que é o nosso Zoom Extend. Bem, para a gente começar a desenhar, a gente vai utilizar aqui o comando linha. A gente pode clicar nesse lápis ou apertar a tecla L no teclado. Para poder começar a desenhar, eu dou o primeiro clique, movo o mouse. É o clique solto, tá, gente? A gente não segura o botão. Eu cliquei e soltei. Movo o mouse na direção em que eu quero desenhar. Vocês podem ver que conforme eu vá movendo o mouse, ele vai ficar vermelho ou verde. Vermelho é paralelo ao eixo X, ao eixo vermelho, e verde é paralelo ao eixo Y, o eixo verde. Se eu mover mais, ó, ele vai ficar azul, que é paralelo ao eixo Z. Para desenhar, eu vou simplesmente digitar a medida. Vocês podem ver que conforme eu vou caminhando com o mouse, o comprimento aparece aqui embaixo. Eu posso digitar essa medida. No caso, eu vou fazer um quadrado de 2 por 2. Eu vou digitar 2, vou dar Enter. Vou mover na direção aqui, ó, ficou verde. 2, dou Enter. Venho para a esquerda, no eixo vermelho. 2, Enter. E eu posso clicar aqui no final para poder encerrar. Notem que quando eu fecho um polígono, ele cria uma face. Aqui no SketchUp a gente trabalha com faces, porque para poder a gente extrudar, para poder dar volume às peças, a gente vai trabalhar com essas faces. A gente tem um outro comando aqui, que é o empurrar puxar. Então eu clico no empurrar puxar. Quando eu passar o mouse por cima da face, ele vai deixá-la pontilhada para mostrar que ele está selecionando ela. Eu clico, conforme eu movo o mouse, ele vai dar volume a essa minha face. Eu posso simplesmente clicar ou dar uma medida, botar 2 e dar Enter. Então eu fiz aqui um cubo de 2 de lado. Para sair de um comando, eu vou apertar a tecla barra de espaço e ele vai voltar a ser a setinha de seleção. Ou eu clico aqui na setinha de seleção, aqui selecionar na minha barra de tarefa. Diferente do AutoCAD, o SketchUp não utiliza ponto para separar as casas decimais. Se eu quiser trabalhar com medidas quebradas no SketchUp, eu vou utilizar a vírgula e não ponto, como é no AutoCAD. A vírgula aqui, ela separa casas decimais. Então digamos que eu queira fazer uma linha de medida de 2,5 metros. Eu vou vir aqui no comando linha, dou o primeiro clique, movo o mouse na direção e digito 2,5 e dou Enter. Aqui eu sei que eu fiz uma linha de 2,5. Vou apertar a barra de espaço para sair do comando. E se eu vier aqui nessa trena, na nossa fita métrica, clicar nela, eu vou dar um primeiro clique aqui no começo e depois só mover o mouse aqui para o final, ó, eu tenho certeza que essa minha linha tem 2,5 metros. Então, gente, para poder fazer seleção aqui no SketchUp, a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode clicar na face ou clicar na linha e ele vai selecionar. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, eu preciso segurar Ctrl e aí eu vou clicando nos objetos. Eu posso dar um duplo clique na face, ele vai selecionar a face e as linhas adjacentes. Ou posso dar 3 cliques no objeto, que é a forma mais usual, e ele vai selecionar todo o objeto. Eu também posso selecionar abrindo caixa de seleção. E aí eu tenho dois tipos de caixa de seleção. Clicando, segurando da esquerda para a direita, ele vai selecionar tudo que estiver dentro do quadrado de seleção. Então, ó, aqui eu tenho todo o meu cubo dentro do quadrado de seleção, ele vai selecionar tudo. Vou clicar fora para selecionar. Vou fazer a mesma forma de seleção, da esquerda para a direita. Aqui, o que está completamente dentro do meu quadrado é só a face superior. Vocês vão ver que ele vai selecionar somente a face superior. Então essa é a forma de seleção da esquerda para a direita. Ele seleciona tudo o que estiver dentro do quadrado de seleção. Já se eu abrir uma caixa de seleção da direita para a esquerda, ele vai selecionar qualquer coisa em que ele encostar. Ele vira uma caixa de seleção tracejada. Então ele seleciona tudo o que encostou. Tá? Ele encostou nessas faces, nessas linhas, nessa linha. Já essa aresta aqui, ele não encostou, então não foi selecionada nem essas faces e arestas do lado esquerdo. Para poder apagar um elemento, eu clico nesse objeto e dou Delete, ou eu venho aqui na borracha e vou clicando nas arestas em que eu quero apagar.
barra de espaço para sair do comando. Bem pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Até a próxima aula.